Seja bem-vindo ao Quiz Tudo. No quiz de hoje faremos 15 perguntas para testar seus conhecimentos sobre a Proclamação da República do Brasil. Será que você conhece tudo sobre esse acontecimento da história do nosso país? Se você acha que sim, faça o teste aqui com a gente. E veja quantas perguntas você consegue acertar. Mas antes de começar, peço para que deixe o seu like. E se gostar do vídeo, se inscreva em nosso canal. Vamos começar! Vamos à primeira pergunta. Em que ano ocorreu a Proclamação da República no Brasil? Em 1888. Em 1889. Em 1890. Ou em 1891. Você tem 10 segundos para pensar. E a resposta é: em 1889. A Proclamação da República aconteceu em novembro de 1889, e foi motivada pela insatisfação de diferentes grupos da sociedade com a monarquia. Eu espero que você tenha acertado essa. Vamos à próxima. Segunda pergunta. Quem foi o líder militar que proclamou a República no Brasil? O Marechal Deodoro da Fonseca, Dom Pedro II, Floriano Peixoto, ou o Barão do Rio Branco? Tempo para você pensar. E a resposta é: o Marechal Deodoro da Fonseca. O Marechal Manoel Deodoro da Fonseca foi o líder militar que liderou o movimento que resultou na proclamação da República do Brasil em novembro de 1889. Deodoro liderou um grupo de militares que cercou o gabinete ministerial e prendeu o Visconde de Ouro Preto, então primeiro-ministro. Esse movimento resultou na derrubada de Dom Pedro II e na instalação da República no Brasil. Vamos à próxima. Terceira pergunta. A proclamação da República ocorreu em qual cidade? Na cidade do Rio de Janeiro, na cidade de São Paulo, na cidade de Salvador, ou na cidade de Brasília? Tempo para você pensar. E a resposta é: na cidade do Rio de Janeiro. A proclamação da República do Brasil aconteceu no Rio de Janeiro, na Praça da Aclamação, atual Praça da República, em novembro de 1889. O evento marcou o fim do Segundo Reinado e o início do período republicano no Brasil. Vamos continuar. Quarta pergunta. Qual era o sistema de governo antes da proclamação da República? O parlamentarismo, o socialismo, a monarquia ou o federalismo? Tempo para você pensar. E a resposta é: a monarquia. O sistema de governo do Brasil antes da proclamação da República era a monarquia, que vigorou desde a independência do país, em 1822, até 1889. A monarquia era uma forma de governo em que o rei ou monarca era o chefe de Estado, com poder absoluto e hereditário. Essa foi bem fácil, eu espero que você tenha acertado. Vamos à próxima. Quinta pergunta. Quem era o imperador do Brasil quando a República foi proclamada? Dom Pedro I, Dom Pedro II, o Marechal Deodoro, ou o Floriano Peixoto? Tempo para você pensar. E a resposta é: Dom Pedro II. Dom Pedro II foi o segundo e último monarca do Império do Brasil, tendo imperado no país durante um período de 58 anos, e foi deposto na proclamação da República. Se estiver gostando do quiz, deixe o seu like, pois isso nos ajuda demais. Vamos à próxima. Essa é bem fácil. Em que dia foi proclamada a República do Brasil? Em 7 de setembro. Em 21 de abril. Em 1º de janeiro. Ou em 15 de novembro?
E a resposta é: em 15 de novembro. A República do Brasil foi proclamada no dia 15 de novembro de 1889, no Rio de Janeiro. O evento foi liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que assumiu o poder com um grupo de militares do Exército, e assim expulsando a família real do Brasil, segundo registros históricos. Vamos para a sétima pergunta. Sétima pergunta. Qual foi uma das principais causas da proclamação da República? A guerra com a Argentina. A insatisfação do exército com o Império. A independência dos Estados Unidos. Ou a invasão de tropas francesas. E a resposta é: a insatisfação do exército com o Império. A proclamação da República foi motivada pela insatisfação de diferentes grupos da sociedade, sobretudo os militares, com a monarquia, e a crise da monarquia fez com que civis e militares organizassem um golpe para derrubá-la, em 15 de novembro de 1889. Espero que você tenha acertado. Vamos à próxima. Oitava pergunta. Qual foi o título assumido por Deodoro da Fonseca após a proclamação da República? Imperador, Governador-Geral, Presidente ou Primeiro-Ministro? E a resposta é: Presidente. Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente do Brasil e assumiu esse cargo logo depois da proclamação da República. O governo de Deodoro da Fonseca foi iniciado logo após o Brasil converter-se em uma república. Esse acontecimento deu-se em 15 de novembro, depois que o próprio Deodoro liderou uma pequena tropa que destituiu o gabinete ministerial ocupado pelo Visconde de Ouro Preto. E aí, sou eu aqui de novo. É rapidinho. Você já deixou o seu like e já se inscreveu no canal? Então comente aí se gostou do vídeo e quantas perguntas você acertou. E deixe também sua sugestão para os próximos vídeos. Se já fez tudo isso, muito obrigado e vamos continuar. Nona pergunta. Qual foi a primeira forma de governo adotada no Brasil após a proclamação da República? Uma república federativa, uma monarquia constitucional, uma ditadura militar ou uma anarquia? E a resposta é: uma república federativa. A primeira forma de governo adotada no Brasil após a proclamação da República foi a República Federativa, adotada provisoriamente pelo Decreto número 1. Uma república federativa é uma forma de governo que se caracteriza pela união de diferentes entes, como estados, municípios e um distrito federal, que atuam no mesmo território e são autônomos iguais entre si. E aí, você acertou essa? Se sim, meus parabéns. Vamos à próxima pergunta. 10ª pergunta. Quem assumiu a presidência após a renúncia de Deodoro da Fonseca, se tornando assim o segundo presidente do Brasil? Rodrigues Alves, Getúlio Vargas, Floriano Peixoto ou Hermes da Fonseca? Tempo para você pensar. E a resposta é: Floriano Peixoto. Floriano Vieira Peixoto foi um militar e político brasileiro. Foi o primeiro vice-presidente e o segundo presidente do Brasil. O governo de Floriano Peixoto estendeu-se de 1891 a 1894 e ficou marcado devido à revolta armada e à Revolução Federalista. Vamos à próxima pergunta. Pergunta número 11. A proclamação da República resultou na adoção de qual novo símbolo nacional? A bandeira imperial, a bandeira da República, um brasão de armas ou a coroa imperial? E a resposta é: a bandeira da República. A bandeira nacional foi instituída em 19 de novembro de 1889, 4 dias depois da proclamação da República, e ela foi inspirada na bandeira do Império Brasileiro.
Sua criação foi uma necessidade da mudança de regime político e do estabelecimento da República. E aí, você sabia que o dia 19 de novembro é o Dia da Bandeira? Se sim, comente aí. Vamos à próxima. Pergunta número 12. Em qual país Dom Pedro II passou seus últimos anos de vida? No Brasil, na Itália, em Portugal ou na França? E a resposta é: na França. Em 17 de novembro de 1889, Dom Pedro II e sua família embarcaram para a Europa. Após a morte de Teresa Cristina, Dom Pedro II se mudou para Paris, onde residiu em hotéis, e faleceu no Hotel Bedford, em Paris, no dia 5 de dezembro de 1891, em consequência de uma pneumonia. Vamos à próxima pergunta. Pergunta número 13. O que simboliza a cor verde na bandeira republicana do Brasil? As florestas, o progresso econômico, a Casa de Bragança ou a liberdade? E a resposta é: a Casa de Bragança. Na bandeira republicana do Brasil, a cor verde simboliza a Casa de Bragança, a família real portuguesa a qual pertencia Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil, e a bandeira do Brasil foi criada em 1889, após a proclamação da República, e foi inspirada na bandeira do Império. E aí, você sabia disso? Se não, agora está sabendo. Vamos para a próxima pergunta. Pergunta número 14. Qual era o lema presente na nova bandeira da República? União e liberdade. Progresso e justiça. Igualdade e paz. Ou ordem e progresso? E a resposta é: ordem e progresso. O lema da bandeira da República do Brasil sempre foi ordem e progresso. Desde sua criação, a frase foi inspirada no filósofo francês Auguste Comte, criador da filosofia positivista, e a frase original de Comte era: o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. A bandeira do Brasil foi criada por Raimundo Teixeira Mendes e Miguel Lemos e está em vigor desde 19 de novembro de 1889. Você acertou essa? Se sim, meus parabéns. Vamos para a última pergunta. Obrigado por ficar até aqui. Vamos para a nossa última pergunta. Em qual dia da semana aconteceu a proclamação da República, 135 anos atrás, em 15 de novembro de 1889? Em uma segunda-feira? Em uma terça-feira? Em um domingo? Ou em uma sexta-feira? Tempo para você pensar. E a resposta é: em uma sexta-feira. A proclamação da República do Brasil foi realizada na sexta-feira, em 15 de novembro de 1889. O evento histórico ocorreu na Praça da Aclamação, no Rio de Janeiro, e foi liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Agora duas curiosidades para vocês. 7 de setembro, dia da independência do Brasil, aconteceu em um sábado, e a abolição da escravidão em um domingo. E aí, você sabia disso? Se sim, deixe o seu like. E aí, o que achou do quiz de hoje? Se gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal, pois isso nos ajuda demais. Aqui no final tem um vídeo e uma playlist sendo indicados para você. Eu espero que você assista e goste também. Até o próximo quiz.